Pronto, pessoal. É que não estava gravando aqui. Estava gravando só no... Então, vou começar gravando novamente aqui. Só apagar essa daqui, vou começar novamente. Então, pessoal, retomando. Vamos lá. Os galhos dessa árvore se estendem para baixo e para cima, nutridos pelos três modos qualitativos da natureza material. Os brotos são os objetos dos sentidos. Esta árvore também tem raízes que descem, e estas estão atadas às ações frutivas da sociedade humana. Não se pode perceber a verdadeira forma desta árvore neste mundo. Ninguém pode compreender onde ela acaba, onde ela começa, ou onde ela se alicerça. Com destinação, todavia, com determinação, todavia, deve-se derrubar com a arma do desapego esta árvore, fortemente arraigada. Em seguida, deve-se procurar aquele lugar do qual ninguém volta após ter chegado e lá se render à suprema verdade absoluta, de quem tudo começou e de quem tudo emana desde tempos imemoriais. Eu vou ler novamente esse verso aqui. Vamos ouvir novamente esse verso. Não se pode perceber a verdadeira forma desta árvore neste mundo. Ninguém pode compreender onde ela acaba, onde ela ela começa, onde ela se alicerça. Com determinação, todavia, deve-se derrubar com a arma do desapego essa árvore, fortemente arraigada. Em seguida, deve-se procurar por aquele lugar do qual ninguém volta após ter chegado e lá render-se ao absoluto, de quem tudo começou e de quem tudo emana desde tempos imemoriais. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, pessoal. É isso mesmo, parece que eu li com mais completinho. Nós havíamos mencionado anteriormente que já comentamos sobre o desapego. Essa árvore é uma metáfora, né? Nós já comentamos, trata-se de uma metáfora. Agora, o chamado, que é o mundo material, que nós chamamos, né? Mundo material, essa realidade que nós interagimos com ela é cíclica e eterna, ok? Ela sempre existiu, sempre existirá. Nunca houve um tempo em que o mundo chamado material começou de fato. Ah, mas Devananda, o Big Bang prova que começou. O Big Bang é um evento dentro do processo histórico do universo. Ele não é necessariamente o início do universo. Até a comunidade científica já sabe disso. Ah, então o Big Bang começou. Ok, mas como foi que o Big Bang começou? Ah, então tá, vamos lá, vamos mexer no assunto. Aí, quando começa a mexer no assunto, descobre que o Big Bang pode ter sido um evento consequente de um outro universo, que é uma bolha inflacionária, etc. E aí por aí vai, não tem fim essa história, né? É eterno, chama-se imemorial, justamente porque não tem como traçar historicamente o início, uma vez que esse processo sempre existiu. O universo, ele é eterno, ele é cíclico, porém eterno. Todas as energias do Senhor Supremo são eternas. A realidade, que é a suprema personalidade de Deus, é um princípio eterno. Portanto, todas as suas manifestações também são eternas, inclusive o mundo material. Ah, mas Devananda, eu não sou eterno, o meu corpo e tal. Ok, mas todos os átomos e moléculas e partículas subatômicas que formam o seu corpo voltam a integrar o universo e eles, então, permanecem de forma estável. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, aqui, ó, tem um copo com água, né? Então, vamos tomar um pouquinho. Essa água que eu estou bebendo aqui nesse momento já fez parte do corpo de um dinossauro há 200 milhões de anos atrás.
Tudo é reciclável aqui. As moléculas, os átomos que compõem o seu corpo, vão compor o corpo de um outro ser quando ele se reintegrar novamente ao contexto, né, da, da, da forma do universo. Nunca, nada se perde, tudo se transforma. É a lei, né, de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Então, esse ciclo eterno, não tem como a gente conseguir identificar o início disso, nem onde isso vai terminar. É uma terapia ocupacional contínua. Então, nunca vai faltar trabalho para os rapazes da ciência, para os cientistas, para os pensadores, porque eles sempre vão estar descobrindo alguma coisa nova. Isso é legal, né? Porque a gente acaba se distraindo, né? Se divertindo também com tudo isso, né? Mas é uma terapia ocupacional de longo prazo, tipo, eterna. Agora, o verso está dizendo assim, tem que se cortar com a arma do desapego, ok? Agora, pense no desapego. Imagine uma mãe, ok? Um pai, né? Imagine um filho, imagine alguém que tenha, né, amor a um outro ser, pensar em desapego. Não existe essa possibilidade. Qual é a possibilidade que tem, sabe? Você pega aí, sei lá, 1 milhão, né, de pessoas que são que têm relações afetivas e que simplesmente deixam de ter relações afetivas. E agora, deixar de ter relações afetivas significa desapego? Será que realmente romper as relações afetivas significa mesmo desapego? O que significa de fato desapego? Porque o que está sendo dito aqui é assim, depois que você desapegar-se, aí você então deverá mirar para aquele ponto. Que ponto é esse? Aquele ponto onde, se alguém chegar, jamais desejará sair, ou jamais sairá, né? Que é a transcendência, o chamado, né, assim, reino superior, né? O mundo espiritual. É dito que aqueles que chegam nesse ponto jamais retornam, jamais saem. Mas primeiro, o processo é o processo do desapego. Então vamos fazer aqui um exercício rápido, prático de desapego, tá? Imagine que você chega no Banco do Brasil. Todo mundo conhece o Banco do Brasil, certo? Então você está lá, chega no Banco do Brasil, está cheio de gente fazendo operações e tal. Você entra no Banco do Brasil e diz assim: ah, por favor, parem tudo o que vocês estão fazendo, eu não autorizo mais nenhuma operação no meu banco. Esse é o meu banco, eu não aceito mais que ninguém faça mais nada aqui, está tudo desautorizado. O que vai acontecer com você? Vai parar na clínica psiquiátrica. Não é? Então chega lá na clínica, o médico conversa, não, para com isso, né? Vamos ver como é que a gente resolve isso daí. Então, com muita conversa e alguns remedinhos, você desiste da ideia de que o banco é seu, né? Então aí você volta lá no outro dia, já curada, né? Já bem resolvida, chega lá e diz assim, gente, eu tive uma compreensão, o banco, eu estou assim autorizando vocês agora, podem fazer as operações, está tudo autorizado. Quer dizer, volta de novo para a clínica, entendeu? Então isso é desapego. Desapego, apego é afirmar que uma coisa que não te pertence é sua. E, ao mesmo tempo, dizer que eu estou devolvendo uma coisa que me pertence também é uma alucinação. Nada nos pertence. Tudo pertence ao universo que pertence ao Criador. Então, quando nós reconhecemos isso, é desapego. Por exemplo, se uma pessoa simplesmente vai ao banco e faz uma operação normalmente, sabendo que o banco é do Estado, é do governo e está tudo bem, essa pessoa é desapegada. Ela não está apegada, é meu esse banco. A gente fala, é o meu banco. A gente fala por expressão, mas, né? É o meu filho. É o meu carro. É a minha casa. A gente fala porque é conveniente nas relações, né? Mas, assim, se a gente for olhar mesmo, se eu falar a minha casa, o meu filho, o meu banco, é que o banco é mais coletivo, mais fácil de entender que não nos pertence. Mas a minha casa, o meu filho, a gente tem essa ideia de que é propriedade minha. Mas se nós analisarmos com calma, tem pessoas que falam assim, minha terra. Né? Tem gente que fala, minha terra, minha fazenda. Mas a quem pertence realmente? Porque depois a pessoa vai morrer e vai ser enterrada naquela terra. Então, quem pertence a quem? A terra me pertence ou eu pertenço à terra? Hã? Entendeu? Quer dizer, como é que fica isso daí, né? Quem pertence a quem? Nós pertencemos
as propriedades, todas elas estavam aqui antes de nós chegarmos. Então, nada nos pertence. Tudo pertence ao Supremo. E essa compreensão de que tudo pertence ao Supremo, ela automaticamente diminui a pressão da falsa ideia de que nos pertence. E na medida em que nós aprendemos a utilizar tudo que pertence ao Supremo em função dessa compreensão, isso é desapego. Entendeu? Isso é desapego. Por exemplo, se eu amo alguma coisa e aquela coisa é benéfica, e se eu converto aquilo em processo de yoga ou de serviço devocional para a pessoa suprema, então tá tudo bem. Isso não é que o Supremo ele é egocêntrico, que o prazer é todo meu, você não pode ter nenhum, você tem que renunciar, ficar paradinho, quietinho, e olha lá, se pudesse, nem respirasse. Então, quer dizer, para de existir logo de uma vez, então, se é assim. Esse desapego, ele fica aparecendo, essa ideia de desapego, que você não possa desfrutar ou se relacionar com as coisas, fica parecendo que Deus é egocêntrico, é só para ele. Ele desfruta tudo e nós, olhando... Essa ideia é um pouco primitiva da ideia. O ser, por exemplo, se eu tenho uma casa, uma propriedade, eu tenho filhos, eu fico feliz de vê-los desfrutando, né, da felicidade, de tudo que me pertence. Mas se um deles declara, a partir de hoje, tudo isso daqui é meu, pronto, já deu confusão. É essa a ideia que dá errado, entendeu? É não reconhecer. Não é que nós não possamos ser felizes, porque se ser felizes e desfrutar da felicidade fosse um problema, seria primeiramente um problema em Deus, porque ele é um ser feliz. Ele desfruta de todas as posses. Então, ser feliz e desfrutar dos objetos, das formas, é uma atribuição para a alma. Não tem problema. Entendeu? Desfrutar da felicidade das formas, que são os objetos. O problema é não ter conhecimento de a quem pertence isso daí. Entendeu? Você entra no supermercado, tem tantas coisas maravilhosas para serem, né, tocadas, vistas, cheiradas, saboreadas, desfrutadas, tá tudo lá, né? No supermercado. Você entra lá e tal, você escolhe, né? Que nem a Devi hoje foi para a feira. Ela voltou em estado de choque. Nossa, quanta coisa maravilhosa, quanta coisa gostosa. Se eu pudesse, eu comprava tudo aquilo lá. Tá vendo só aí? Olha. É porque ela viu as cores da nossa feira aqui, é feira do interior. Então, as frutas são vivas, tudo é cheiroso, tudo é fresco, perfumado, as folhas são vivas, então dá uma sensação de vida, é uma delícia. E aí, tudo isso daí é uma criação de Deus. Então, agora, se ela, assim, for lá e for pegando tudo, aí o pessoal fala, mas moça, que é isso? Não faz isso não, moça. Né? O pessoal da feira não vai... Não pode. Por quê? Porque aquilo ali você tem que ter uma troca. Não é que não pode, pode, você só precisa oferecer algo. Entende? No supermercado, você pode pegar o que você quiser do supermercado, você só precisa estar predisposto a oferecer alguma coisa em troca, não é? O dono do supermercado, ele não olha para, tá pegando as minhas coisas aí, moça? Não, mas meu amigo, eu vou compartilhar alguma coisa com você, vou passar no caixa e vou, né, fazer o pagamento. Ah, não, então tudo bem, aí sim, aí pode. Não é assim? Ninguém é incomodado. Se você entra no supermercado, todo mundo, bem-vinda, senhora, bem-vindo. Né? Não tem aquelas placas, seja bem-vindo, né? Demora o tempo que você quiser, assim. Então, por quê? Porque você vai devolver alguma coisa em troca, né? Se é uma pessoa que está ali indo para roubar, ninguém fala, seja muito bem-vindo, venha mesmo, fique com a gente. Ninguém faz isso. Quando a pessoa está interessada em roubar. Mas se alguém é um cliente que está predisposto a oferecer algo em troca, é uma alegria, uma satisfação, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semelhantemente, quando nós estamos predispostos a oferecer o nosso amor ao Supremo, não há problemas de desfrutar as formas, a vida, de ser feliz. O problema é a avareza. É aí que está o problema. Não. Vamos, no primeiro eu, depois, lá no fundo, se sobrar um tempinho, eu penso no Senhor Supremo, no absoluto. Se sobrar um tempinho. Isso é avareza. Entendeu? Isso é praticamente o quê? É um golpe, é um truque.
Porque você está pegando tudo que pertence ao Criador e, assim, não tem a intenção de falar com ele ou de se comunicar, ou, tá? E deixa lá para o final da fila e às vezes até esquece. Então, isso tá, a pessoa está agindo como? Roubando. Isso é uma espécie de roubo. Se você entra no supermercado e você não tem interesse em conversar com o caixa, ou você vai assim, pelos cantinhos e vai saindo sem dizer um tchauzinho, pelo menos, as pessoas vão achar isso deselegante. Ah, não, mas minha senhora, não faça isso. Né? E quem é essa pessoa que vai chegar e vai dizer, não faça? As leis do karma. As leis do karma vão te alcançar. Mas vinha cá, você não quer conversar sobre esse assunto? Ah, não quero conversar. Mas tem que conversar. A polícia vai atrás. Exatamente, a polícia vai atrás e vamos conversar. Não quer conversar com o caixa? Vamos conversar comigo. Você tem que conversar com alguém. Você não pode, assim, não querer conversar com ninguém. No final, tudo é uma questão de comunicação, né? Se com alguém você tem que se comunicar. Então, na verdade, é isso, gente. Olha, nós só temos que ter a seguinte mentalidade no coração. Tudo que existe é uma criação, fruto de uma mente criativa, o absoluto. Nós, sabendo disso e ocupando-se em serviço devocional, por ato de amor ao Criador, acabou o problema. Acabou o problema. Isso é desapego. Reconhecer que tudo pertence ao Criador, esse é o verdadeiro desapego. Agora, se você pega uma fruta na feira, ou um carro na concessionária, ou se você, sabe, compra um equipamento, um computador, né? Hoje ganhei aqui da Deve esse presentinho aqui que ela trouxe de lá, ó. Isso aqui é um equipamento, né? Eu estou feliz, ela está feliz, todos estamos felizes. Ah, mas você tem que ficar desapegado. E tudo pertence ao Supremo. A felicidade pertence ao Supremo, isso é desapego. Desapego não é rejeitar os objetos, é reconhecer que os objetos têm um proprietário. Isso é o verdadeiro desapego. E nós temos que praticar esse desapego, e não o falso desapego. Ah, eu renuncio, eu vou dar uma doação e eu renuncio o meu dinheiro. Olha só, vai vendo aonde é coisa. A gente, eu vou fazer uma caridade, eu vou dar o meu dinheiro, vou dar uma. É caridade, mas a ideia está incompleta. Entende? Porque se tudo pertence ao Criador, você está apenas compartilhando. É assim que tem que ser. A nossa vida, o nosso tempo, as nossas coisas, tudo que nós fazemos. Essa deve ser a consciência que nós utilizamos, né? Ok? Faz sentido isso? Tá? Então, nós vamos dar sequência agora no nosso sadhana e vamos oferecer, né, o nosso amor, a nossa atenção ao nosso princípio de consciência, porque a ideia, por que a ideia do primeiro momento, né? Falando no primeiro momento, deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. Mais 2 minutos. Né? A ideia que nós temos do primeiro momento do Sol, né, de fazer o sadhana agora, no primeiro momento do dia, é justamente exercitar a nossa consciência a perceber, né, o primeiro ser, né, a primeira intenção, a primeira respiração, né, entre aspas, metaforicamente, mas o primeiro deve vir em primeiro, né? A primeira intenção. Então, qual é a primeira intenção que tem que entrar no nosso coração quando nós começamos o dia? Se a gente colocar o número 1 aqui, que é o primeiro, e os zeros atrás, cada zero que nós colocarmos atrás do 1 vai aumentar o valor do 1. Certo? Você coloca um 0, 10, 100, por aí vai, infinitamente. Agora, se você colocar o 0 na frente do 1, quanto mais 0 você coloca, tanto mais é o menos do valor do 1. Você vai diminuindo o valor do 1. Entende? Então, o 1 tem que vir primeiro. E o 1 é o Supremo, o Criador. Depois, tudo mais que você fizer durante o dia, na sua vida, vai agregando valor das suas atividades, vai aumentando entende? O valor das suas atividades. Mas se você começa o dia pensando o meu trabalho, o meu dinheiro, o meu corpo, o meu, e no domingo lá você faz uma oraçãozinha, uma rezazinha para Deus, isso tudo bem, é melhor pingar do que secar ainda por cima. Mas assim, deixar para o final de tudo,
Apesar de que o domingo é o primeiro também, né? No sentido é o primeiro, mas no nosso inconsciente, na nossa, que aí entra a questão da consciência, né? É o último. Apesar de que o domingo, o on-dom, é o dia do on, o predominador, o supremo, é o primeiro. Mas é que a gente não tem noção. O que vale é a consciência. Para nós, a ideia é de que é o último. Então a gente oferece o último. A ideia é que nós estamos oferecendo o último, mas na verdade o conceito era oferecer o primeiro. O primeiro dia é para o Criador, não o último. Por isso que os cristãos, eles mudaram o conceito. Antigamente eles faziam o sábado, que era o último dia. E eles perceberam que não. Para Deus é o primeiro e não o último. Aí eles mudaram do sábado para comemorar, porque no último Deus descansou. Eles mudaram para domingo. Então, o primeiro dia nós oferecemos orações, cantos, glorificações ao Criador, porque ele vai começar a criar. E no sábado nós descansamos, né? Mas a ideia do conceito, colocar o primeiro. Então, a gente começa o sadhana no primeiros raios do sol, para dar início aí, que é o que a gente vai fazer hoje, tá? Apesar de que hoje a gente tem um pouquinho mais, né, de tempinho, porém, a ideia é essa daí, tá, pessoal? Muito bem. Então, cortando essa árvore com o desapego, ok? E esse desapego consiste em compreender que o absoluto é o criador de todas as formas e nós precisamos almejar, retornar a esse ponto original, do qual, uma vez chegado, jamais se retira desse ambiente transcendente, ok? Muito bem, namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.